temos um ritmo para chegar aonde nós precisamos. Nós precisamos só, né? Caminhada começa com o primeiro passo, a música diz ali. Precisamos dar esse primeiro passo para a nossa caminhada. Mais uma hora a gente vai chegar lá. E quando, como diz a música, quando você observa alguém subindo a ladeira, o morro, não importa se é princesa, se é lavadeira, quem quer que seja, para chegar lá em cima a pessoa tem que suar. E da mesma forma também na nossa evolução. Não importa a condição social, não importa a condição intelectual, né? Porque a pessoa estudar muito e não ter sabedoria não resolve nada. Então, assim, não importa as diferenças de cada um. Para evoluir, vai ter que passar por determinadas coisas, vai ter que suar, vai ter que... ninguém tem privilégios nessa evolução humana. Todo mundo tem um percurso a traçar para chegar onde precisa. Então, não é porque eu sou filho de fulano que eu vou ter... Não. Aí somos todos iguais nessa caminhada. Não é a questão material, é a questão da nossa transformação. Então, eu trouxe um tema hoje, lembrando de uma situação. Uma tarde eu estava voltando do trabalho, bem cansada, assim, bem cabisbaixa mesmo, subindo uma pontezinha que dá acesso à rua da minha casa. Do outro lado, vinha descendo a Nana, que era trabalhadora da nossa casa, que mudou lá para o litoral. E a Nana gritou, olhe para o alto! E eu entendi, né? Você está bom, você tem razão. Aí eu cheguei em casa, sentei, peguei o evangelho, abri aleatoriamente e caiu no item 7 do evangelho, do capítulo Bem-aventurados os brancos e pacíficos, que é o item que fala da paciência. E fala sobre que a vida é composta de nada, uma mensagem assim, para a gente lembrar de ter paciência, e no final diz assim, o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto e quando curvamos a fronte para a terra. Aí só veio complementar a chamada de atenção que eu levei, né, que muitas vezes a espiritualidade se utiliza das pessoas próximas para te dar uma chamadinha, né? Lembrar você de coisas básicas, né? Que mesmo diante de um cansaço dos problemas, enfim, das coisas, a gente precisa elevar o nosso olhar, e junto com o nosso olhar, o nosso pensamento pro alto. Só o fato de a gente levantar os olhos no momento que as coisas estão, já parece que a gente tem uma outra visão. E quando a gente levanta os nossos olhos físicos juntamente com os nossos olhos espirituais, através de uma prece, as coisas vão se abrir. A gente vai se conectar com os espíritos benfeitores, com as energias benfeitoras que vão poder chegar até nós, porque muitas vezes a gente pede, a gente bloqueia, a gente acaba colocando uma carapaça em volta da gente negativa, coisas ruins, que chega ali, eles tentam ajudar, chega ali, bate e volta, porque não tem acesso. Não tem acesso. Então, assim, a gente precisa lembrar, Jesus, em vários momentos, ele chamou a atenção para o direcionamento do nosso olhar. Tem uma fala que ele diz que os nossos olhos são a candeia do corpo, ou seja, eles são a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Ao contrário, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas. Então, porque o nosso olhar, dependendo da forma como eu olho para as pessoas, eu vou conseguir me aproximar delas, percebendo
muitas vezes que ela está precisando de ajuda. Vou poder cumprimentar, dar um abraço, fazer alguma coisa que eu possa ajudar aquela pessoa, e isso vai reverter em boas energias para mim. Então, a gente precisa direcionar um olhar para as outras pessoas e para as coisas à nossa volta, um olhar bom, positivo, tentando enxergar as coisas boas. E não só achando defeito nisso, naquilo, né? Se o nosso olhar for direcionado dessa forma, o nosso corpo acabará ficando nas trevas. Ao contrário, ele terá luz. E essa luz nos possibilitará estarmos nos relacionando mais harmoniosamente com todos à nossa volta, mesmo aqueles que a gente tem sérios problemas. Né? Quando a gente fala em levantar os olhos, a gente tem que lembrar que esse levantar os olhos, ele simboliza esperança, otimismo, força, e sentimentos que nos movem. Então, assim, a gente não deve se curvar diante dos problemas. Levantar os olhos, porque o nosso fardo se tornará mais leve. Entregar as nossas dificuldades ao nosso Pai. Está sempre nos olhando e sabendo das nossas dificuldades e sabendo que nós abrimos espaço para que Ele possa nos enviar auxílio, as coisas vão estar chegando. A gente precisa pedir, a gente precisa levantar o nosso olhar, a gente precisa dizer, eu quero, eu preciso da presença divina na minha vida. Não adianta a gente ficar só se queixando. O reclamar como diz a minha amiga do centro, pedir novamente a mesma coisa, né? Clamar de novo, reclamar. E aí continua vindo as mesmas coisas, porque eu só fico naquele ritmo. E quando eu mudo, as coisas ao meu redor mudam também. Então, assim, Emmanuel, no livro Vinhas de Luz, ele tem uma das lições que ele fala sobre esse levantar os olhos, né? Ele usa a expressão que Jesus, numa passagem, ele estava passando pela Samaria. A Samaria era um caminho natural entre a Judeia e a Galileia. Mas os judeus muitas vezes acabavam não passando por lá para evitar conflitos com o povo da Samaria por questão de religião, enfim, eles tinham muitos atritos. Mas Jesus não se prendia a essas diferenças, né? Então ele ia por aquele caminho, mesmo sendo difícil, porque ele sabia que muitos que estavam naquela estrada precisavam da sua ajuda, do seu amparo. Ele não veio para desviar, né? Ele não veio para os sãos, ele veio para quem? Os doentes e os que necessitavam, né? Ele mesmo dizia. Então, esse problema, ele foi indo com seus discípulos, num determinado trecho, eles pararam para descansar, os discípulos foram mais adiante procurar comida, e Jesus ficou por ali observando, viu uma mulher tirando água do poço, e foi até ela conversar. Ela se surpreendeu porque, por dois fatos, por ele ser judeu e por ele ser homem, dar importância à conversa de uma mulher. Na época, se hoje em dia tem alguns preconceitos em relação à mulher, naquela época, então, a mulher nem era considerada a sua opinião, né? Então, Jesus não colocava essas diferenças. Ele foi lá conversar com ela e foi falando sobre como ela estava tirando a água, né? Falando sobre a água que poderia saciar de forma não só momentânea, né? Ele trazia isso através dos seus ensinamentos. E aí, ela lá conversando com a mulher, os discípulos retornam com comida, oferecem para ele, e ele
ele recusou, dizendo estar satisfeito. E eles se questionaram, mas quem que trouxe comida para o mestre? E aí ele disse, a minha comida é fazer a vontade do meu pai e realizar a sua obra. Então, assim, o fato dele estar ali ensinando aquela mulher, passando algumas coisas do evangelho para ela, fez com que eles nem se importassem com aquela questão da comida. Ele já se saciou, se satisfez, se sentiu importante naquele momento. Que é o que acontece muitas vezes quando a gente está envolvido em algum trabalho, que você está fazendo um trabalho voluntário, fazendo alguma coisa, passa a hora que você não viu, nem se alimentou, nem comeu, e aí, nossa, já? E você não se dá conta, você só vai comer depois, mas ali, naquele envolvimento, você não necessita dessa comida física, né? Não te faz falta naquele momento. Bem-estar que você está sentindo ao estar ajudando, ele é muito maior. Então, assim, e aí Jesus complementa para eles dizendo que vós não dizeis que faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, levantai os vossos olhos, pois as terras já estão brancas para a ceifa. Ele queria dizer com isso que não era a colheita física de uma determinada planta da agricultura, mas que aquele momento, e se eles levantassem os olhos ao seu redor, muitas pessoas estariam ali prontas para estarem recebendo a mensagem necessária, e para que com isso eles pudessem colher os frutos através do seu trabalho. Então, a terra estar branca para a ceifa não significava uma época, mas sim agora. Não é lá para frente, é agora. Tem um amigo que ele partiu há algum tempo e ele sempre dizia, o meu tempo é hoje. Não é amanhã, não, o meu tempo é hoje. Então, o nosso tempo é o agora. É o levantar de manhã, é aproveitar, dar um bom dia para quem está perto, cumprimentar as pessoas, é dar um abraço, dar atenção para alguém que necessita. É o agora. Se você esperar para amanhã, talvez você não consiga realizar. Talvez você tenha perdido a oportunidade que você poderia ter amparado muitas pessoas e você não olhou do lado, você não olhou, você baixou a cabeça, você fez de conta que não viu. Que às vezes tem pessoas que, quando percebem que alguém está precisando, fazem de conta que não viram, olham do lado, agora, né? E não dá a atenção que a pessoa necessita. Então, o tempo é agora. Está passando na nossa frente muitas oportunidades, muitas chances de a gente estar realizando. Para isso, a gente precisa levantar os olhos e não deixar essas oportunidades escoarem por entre os dedos, né? Perder ela assim, do nada. Nós precisamos aprender a sermos verdadeiramente cristãos. Muitas vezes a gente faz a ideia do cristão os dois extremos, aquele cristão que não quer nada com nada, relaxado, ou aquele que apronta todas e acha que só vou lá, peço perdão, confesso, peço perdão e está tudo certo. Ou aquele cristão que é o oposto, o beato que vive dentro, seja da igreja, seja da casa, né? Enfim, do local de sua espiritualidade, que sabe as coisas teoricamente, mas que não saiu dali daquelas portas, ele não aplica na sua vida. E não era isso que Jesus queria. Por isso que ele não tinha um espaço único para a sua fala. Ele ia ensinando, e onde ele achasse que ele poderia, porque ele queria ampliar essa visão
gente não pode achar, nós somos espíritas aqui, nesse espaço, não, nós somos espíritas em todos os espaços. Nós somos cristãos em todos os espaços. A gente tem que lembrar disso, que a gente não quando sai da casa espírita, a gente não desliga um botãozinho e para lá eu sou diferente, que dentro sou uma coisa e lá fora eu sou outra. Não. A gente tem que manter e a gente tem que colocar na prática. Esse é o sentido do Evangelho, né? A compreensão dele. E Emmanuel, nessa reflexão, então, na Vinha de Luz, ele coloca que o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago e a existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ele disse, ninguém contesta a importância dessas coisas, mas a gente não pode ficar preso só nisso. Só no material, só no prazeroso. A gente precisa levantar os olhos para as zonas mais altas e cogitar na colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio ser, o nosso interior, os valores que vão nos preencher, que vão nos alimentar, que vão nos dar a sensação de paz, a sensação de dever cumprido, que vão nos trazer a alegria de ter realizado algumas coisas. Os valores que a gente vai acumulando, que eles vão nos alimentando. Então, a gente precisa atender ao nosso celeiro. É esse o sentido da colheita, não da colheita material. E, por isso, né, a gente precisa estar conectado com o alto. Os nossos olhos físicos, eles são uma extensão dos olhos espirituais. E a gente, estudando no passe terapêutico, a questão dos sentidos, nos nossos órgãos sentidos, eles estão aqui, mas a conexão é toda espiritual. Se nós elevarmos o nosso pensamento, quando nós estamos num trabalho espiritual, nós vamos ver para além daquela pessoa. Nós vamos conseguir nos conectar e ver quem está junto espiritualmente, precisando de ajuda. A gente vai poder ouvir essa pessoa, a gente vai poder conversar com esse espírito, porque o nosso olhar ganhou uma outra dimensão. A nossa conexão está ampliada. E ela pode se ampliar no nosso dia a dia, se nós estivermos com o nosso pensamento elevado. E lá no nosso trabalho, lá na nossa casa, nós percebermos coisas antes que as outras pessoas, e a gente conseguir, de uma forma tranquila, trabalhar para que isso não acabe virando um transtorno. A gente pode ter essa conexão. Então, o nosso olhar pode estar conectado com o alto. Se nós ficarmos presos só às questões materiais, trabalho, porque eu preciso disso, daquilo, só a questão material. Eu não me preocupo com a minha espiritualidade. Eu vou ficar sofrendo porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. O Emmanuel diz que a pessoa que está muito presa à matéria, ela só vê aquilo que morre, o que vai morrer. Porque ela não consegue aproveitar as outras coisas, ela fica presa aqui. Eu não posso fazer isso porque eu vou perder aquilo, porque fica sofrendo nas angústias do que eu posso perder, né? A fulana, posso perder fulana, como se fosse uma propriedade de fato, né? Eu posso perder as questões materiais, fica naquele sofrimento. Se acontece de perder alguma coisa, realmente entra parafuso, porque não tem essa conexão, né, com o mundo espiritual, que dá o amparo, que dá a força, que nos transmite a sabedoria que a gente precisa para passar por esses momentos. E quando as pessoas estão conectadas somente ao material,
elas vão ficar jogando as coisas. Ah, quando eu tiver isso, eu vou ficar bem, vou ser feliz. Jogando para frente sempre, e não aproveitando o seu momento atual. Ah, a pessoa está doente, mas não tem essa conexão. Ah, quando eu ficar bem, eu vou ser feliz. Às vezes, a própria doença veio para que ela comece a se voltar para isso, para desenvolver espiritualidade. E muitas vezes a doença é a própria cura da pessoa, porque vai fazer ela se transformar. Tem pessoas que às vezes adoecem e depois passou a doença, você olha para a pessoa e você não conhece mais ela, porque ela se transformou, ela se melhorou. E tem pessoas que não entendem o recado, ficam um tempo melhorzinho e voltam a fazer as mesmas coisas. Aí volta a puxar de novo aquilo que tinha sido, momentaneamente dado para ela, um alívio, ela acaba novamente voltando àquela situação. Então, assim, é por isso todos aqui sabem que o Chico tinha sérios problemas de visão, visão física, que a visão espiritual dele era bem ampliada. E uma vez ele foi entrevistado por Elias Barbosa e o Elias pediu para ele se ele podia contar alguma coisa e como o Emmanuel falava para que as pessoas agissem diante de uma enfermidade. E o médium disse, o nosso amigo espiritual, ele é da opinião que a gente tem que guardar calma e paciência. Durante as enfermidades, quando estiver acometido do mal, e, ao mesmo tempo, atenuar e afastar através do tratamento adequado. E aí ele disse, eu vou contar a minha própria história quando ele conheceu, logo que ele conheceu o Emmanuel começou a aparecer para ele, algumas conversas sobre como eles iriam estar trabalhando, enfim. E ele preocupado porque ele estava seriamente com os problemas de visão, estava sofrendo bastante. E aí ele resolveu pedir orientação para o Emmanuel sobre o caso dele. Daí ele disse, meu amigo, tenha serenidade. Você está sob os cuidados dos benfeitores espirituais e você tem a dedicação de médicos amigos na Terra, que estão sendo muito atenciosos, que também estão recebendo esse amparo para cuidar. Ele disse, então, eu devo prosseguir com o tratamento na medicina? Sim. A medicina, ela está na Terra por uma providência divina. Então, você não deve desconsiderar. Então, eu preciso continuar me tratando? Com certeza, você precisa continuar se tratando, porque, assim, o corpo físico é considerado uma enxada, e o espírito encarnado seria o lavrador. E todo lavrador precisa cuidar da sua enxada para que ela possa fazer o trabalho direito. Então, você precisa cuidar desse corpo para que você consiga realizar todo o trabalho que você precisa durante o período que você estiver encarnado. E aí ele, mas eu sendo médico, será que eu não tenho privilégio? Não sei por quê. Por que você teria privilégios por ser médico? Mesmo você sendo médico, você tem que passar por todas as situações pelas quais é necessário, tanto quanto outras pessoas. Não existe privilégios. Então, assim, você já está tendo o amparo espiritual através do magnetismo curativo para te manter no estado que você possa trabalhar. Você está tendo um amparo médico adequado. Agora é você se concentrar e trabalhar. Não tem privilégio. E aí,
Ele disse, mas você pretende escrever quantos livros por meu intermédio? Isso não vai ser algo que vai atrapalhar? Não, porque a gente não pode esperar você estar em condições perfeitas para trabalhar, porque dessa forma ninguém faz nada, porque, na verdade, ninguém está em estado perfeito, nem físico, nem espiritual. A gente precisa começar a trabalhar para que a gente chegue ao estado de estar numa situação física, numa situação espiritual mais perfeita. Mas a gente não pode parar e ficar esperando a doença passar, o problema do olho passar, a gente tem que trabalhar. E aí ele disse, e Jesus está cuidando de você. Mas mesmo assim, chegou. Mas e Jesus vai me curar? Insistiu, né? Aí ele mandou ele pegar o evangelho, abrir na página do Cristo Consolador e pediu para que ele começasse a ler. E aí ele começou a ler. Vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando ele chegou nessa parte, ele não foi parar. Entendeu, Chico? Jesus falou em alívio, não em cura. Ele nos dá o alívio necessário, ele nos dá a força necessária para a gente prosseguir quando a gente está cansado, quando a gente está sobrecarregado. Então, agora, vamos confiar em trabalhar. E aí o Chico disse, daí eu acabei me resignando, aceitando a minha situação física e segui adiante. Ele disse, e hoje eu, depois de tantos anos, eu agradeço pela doença dos olhos, porque ela me fez sempre, me chamou sempre muita atenção para que eu refletisse e para que eu percebesse a dor dos meus irmãos, para que eu fosse sensível à dor dos meus irmãos. E ele era extremamente sensível à dor dos irmãos. Tanto que, quando a gente estava lá na casa, no centro espírita que ele fundou, a Célia Diniz estava conversando com a gente. Ela é uma das mães do filme Mães de Chico. Ela perdeu um filho e ela foi no Chico para receber a carta. E aí, a partir dali, ela começou a trabalhar no centro. E ela estava atendendo uma senhora, um atendimento fraterno, ouvindo os problemas dela, e ela começou a pensar, meu Deus, essa pessoa está desse jeito, com um problema tão pequeno, e eu perdi meu filho e tal. O Chico chegou devagarinho, postou a mão no ombro dela e disse, minha filha, o fato de a gente ter tido a desgraça de ter perdido a perna não significa que a gente deve julgar a dor da um do outro. Não faça isso. Ela entendeu, né? Porque ela estava pensando e julgando, né? Porque, de repente, a dor daquela pessoa é aquilo que é suportável para ela. Né? Cada um sente de uma forma determinados problemas. Para alguns, um problema é mais um problema. A pessoa vai tirar a letra e a outra já vai desandar. Então, o Chico, ele esquece a doença e ele ainda dizia mais que ele entendia que isso era fruto de encarnações anteriores, né, que ele tinha que resgatar. Mas que na encarnação atual ele agradecia, porque essa doença fez ele perceber, sentir a dor do outro. Ele não via com os olhos, né, encarnados com tanta lucidez, mas com os olhos espirituais ele conseguia perceber que a pessoa lá no fundo estava precisando. Quando ele chegava no centro, eles já deixaram o livro separado, ó, vai chegar uma pessoa que vai precisar desse livro.
A pessoa que cuidava da livraria já sabia. Quando a pessoa chegava para pedir um livro, ela já sabia qual era. Já estava separado. Então, assim, ele já tinha noção que alguém estava com problema de saúde. Então, esse olhar para além da visão física. Então, a gente precisa treinar isso, para que a gente consiga, muitas vezes, antecipar e auxiliar os nossos irmãos. E a gente faz isso levantando não só os nossos olhos físicos, mas pedindo amparo, proteção aos benfeitores espirituais, a Deus. Assim, no meu trabalho, isso a gente pode fazer em qualquer lugar, tá, gente? No meu trabalho, eu sempre chegava e fazia prece antes de começar. Isso me auxiliava muito. Eu trabalhei sempre com a galerinha, né? Quando eles entravam na porta, eu já sabia. Às vezes, nem me falavam nada. Pode sentar aí que a gente já vai conversar. Fica calmo, se acalma, respira. Às vezes dava um tempinho para a pessoa. Né? Às vezes eu estava sentada, saía, sentava na frente, sabia que precisava de um olhar mais olho a olho mesmo, para a pessoa sentir que estava, que tinha alguém de fato próximo e preocupado. Então, assim, essa semana eu estive lá novamente, a primeira vez que vieram abraçar, me beijar, se queixar disso e daquilo. E até a professora disse, se a salinha da Simpaí falasse, ia contar muitas histórias, né? Ia mesmo. Mas, felizmente, era uma oportunidade de auxiliar muitas pessoas. Vou convidá-los, agora, né? A fazer a prece final, e nós possamos, nesse momento, elevarmos os nossos olhos espirituais, o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pelas oportunidades que Ele nos dá todos os dias, para que nós possamos aprender, auxiliar e evoluir. Agradecemos, Pai, pela nossa família. Sabemos que ela não é perfeita, que ela tem problemas, mas é a família que nós necessitamos para o nosso aperfeiçoamento. Que nós possamos olhar em cada um dos nossos familiares qualidades que façam com que nós consigamos mudar o nosso olhar e comecemos a olhar com admiração e respeito para essas pessoas. Agradecemos, Senhor, esta noite. Pedimos o teu amparo e a tua proteção para que tenhamos um sono tranquilo, reparador. Se necessário, que sejamos desdobrados para lugares de aprendizagem, e que possamos fazer de lá luz, sabedoria e serenidade para conduzir a nossa vida. E as tuas bênçãos, Senhor, recaiam sobre esta casa, e todos os trabalhadores que aqui auxiliam na tua obra, Senhor. Que a tua luz, a tua paz e o teu amparo esteja sempre conosco. Que assim seja.